Hoje a gente vai conversar com a Laura Scottfield e ela vai falar do lobby do Congresso na lei dos planos de saúde. Vamos entender melhor isso. Deve ser votada neste segundo semestre a lei dos planos de saúde, que está em tramitação na Câmara e que pode, entre outros pontos, proibir que empresas suspendam unilateralmente os planos, mas não se depender das próprias operadoras. A Laura, da Agência Pública, tem uma apuração que detalha como é que funciona esse lobby dessas empresas para brecar avanços dos direitos de usuários. Laura, bom dia para você. Explica para a gente, então, melhor esse caso e também essa tramitação, né, na Câmara dessa lei dos planos de saúde, porque a gente precisa ficar atento ao que está rolando, né? Bom dia, Vivian. Bom dia, pessoal. Sempre um prazer estar aqui, né, nesse quadro com a Agência Pública. E, bom, é o seguinte, essa matéria que a gente publicou, ela saiu hoje e a gente mostra como que as operadoras têm operado ali no Congresso para influenciar a lei dos planos que existe, né, esse PL, na verdade, que propõe algumas atualizações na lei dos planos lá de 98, ele existe desde 2006. Várias tentativas foram feitas de votar ele, mas nunca houve consenso no texto, em partes por conta da força política que as operadoras têm lá. E esse ano, isso ficou mais em foco. Por quê? No ano passado, o deputado Duarte Júnior, ele virou relator desse texto, e ele fez um relatório que foi considerado um relatório que defende os direitos, né, dos consumidores. Ele propõe, por exemplo, o fim do cancelamento unilateral, que aumentou bastante de acordo com as queixas recebidas pela ANS, por outros órgãos de defesa do consumidor, e propõe também que os planos coletivos, que são a maioria dos planos atuais, sejam reajustados com algumas regras. Atualmente não existem regras, então os planos podem ser reajustados a qualquer momento. Esses são dois dos principais pontos que estão em discussão. Com esse relatório que busca, né, defender mais o consumidor, de acordo com as avaliações que eu ouvi, esse tema ficou em foco, né, e no início desse ano, esses cancelamentos aumentaram, o que colocou uma pressão em cima do Congresso agora por parte da sociedade civil. Então, principalmente as mães de crianças autistas, enfim, né, os filhos de pessoas idosas, pessoas que estão em vulnerabilidade, que precisam de um plano de saúde que atenda, que acompanhe, que por vezes pagaram esse plano de saúde por anos, agora precisam e aí não estão resguardadas em seu direito. Essas pessoas fizeram uma movimentação grande no Congresso, várias audiências públicas aconteceram no início do ano, principalmente em maio, mais ou menos, e as operadoras ficaram em foco. Pressionadas, elas começaram, surgiu a possibilidade de uma CPI, né, a proposição de uma CPI que teve 300 assinaturas de deputados. Toda essa mobilização chamou a atenção, obviamente, das operadoras e do presidente da casa, que é o Arthur Lira, que entrou no meio dessa mobilização e se reuniu com as operadoras. Laura, querida, isso, vou pedir, só te interrompendo rapidamente, para a gente dar uma ajustada aqui no áudio, para a gente ter mais qualidade no que você está falando para a nossa audiência. Já ajustamos? Podemos retomar por aqui, pessoal? Mais um pouquinho só, tá, Laura? Segura um pouquinho, segura aí a audiência também, junto com a gente, porque o que a Laura traz é super importante, a gente precisa estar atento, então estamos ajustando para a gente ter uma melhor qualidade no que ela traz para a gente. E acho que é importante, Vivi, muito brevemente, a produção avise a hora que ela já estiver pronta, porque eu aproveito para dizer, o Misael fala muito a respeito da importância do lobby, Vivi. O lobby foi criminalizado como sendo sinônimo de corrupção. O Misa fala muito bem disso, nosso Jorge Misael aqui. E aí o que acontece? Acaba que as grandes instituições, as grandes empresas, como por exemplo, operadoras de plano de saúde, empresa de arma, fabricante de bebida, tudo isso tem dinheiro para fazer lobby e vai fazer lobby. E vai reunir pessoas que sejam capazes de defender os seus interesses junto ao Congresso Nacional. Sabe quem fica sem condição de defender os seus interesses? A própria população. Porque aí você não vai ter lobby, por exemplo, das mães que estão com dificuldade e precisam de atendimento médico para os seus filhos. Qual que é a capilaridade e a coesão e a capacidade de se organizar que essas pessoas têm, tendo que trabalhar, tendo que cuidar das suas casas, tendo que cuidar das suas famílias, tendo que tocar a sua vida como um cidadão geralmente tem que fazer, Vivian? O que você acha que faz mais sentido? Que a gente vai ter
3.500 mães que vão ser capazes de se reunir com periodicidade e determinar estratégias para dizer, olha, a gente vai seguir essa linha de convencimento junto ao Congresso Nacional e a representante dessas mulheres e homens será recebida pelo Arthur Lira e pelos formuladores, pelos legisladores, ou que, por exemplo, uma empresa gigante vai ser capaz disso e vai ser capaz de impor os seus interesses? Perfeito, César, perfeito. A gente já reconectou aqui com a Laura, vamos continuar então, Laura. Pode seguir o teu raciocínio que você vinha explanando para a gente, por favor, querida. Tá bom. Bom, então só para poder finalizar já essa primeira parte, o que aconteceu foi um turbilhão de coisas por conta desses cancelamentos unilaterais no início do ano e por conta desse PL que já tramita há um tempão e agora teve um relatório favorável ao consumidor em alguns pontos. Esse turbilhão de coisas no Congresso, uma pressão também por parte da sociedade civil, as operadoras começaram a se articular. E dos meios ali de articulação foi justamente o presidente Arthur Lira, que se reuniu com essas operadoras lá em 28 de maio, quando a pressão política, a pressão da sociedade contra os cancelamentos estava no auge, e fez um acordo para que as operadoras parassem esses cancelamentos unilaterais para alguns transtornos, não sabemos quais, a gente não tem clareza de qual foi esse acordo, não foi assinado, enfim, detalhes não foram dados. Mas, em troca disso, ele pediu que elas enviassem sugestões a esse PL, que tinha esse relatório apresentado pelo Duarte, e ali se comprometeu, virou parte ali de quem poderia auxiliar elas a atenuar o texto desse PL que vai ser votado. Então, é um pouquinho esse contexto atual. Acho importante a gente lembrar que o plano de saúde gosta muito do paciente quando ele não usa, né, Laura? Esse lobby das operadoras de plano de saúde são excelentes para lembrar isso pra gente, né? De que eles adoram o paciente, desde que você não use. Tem o plano, mas se você precisar, vai ser um pouquinho mais difícil de gostar de você. Por isso que em muitos rankings de reclamação de clientes, talvez as operadoras de plano de saúde estejam só atrás das operadoras de telefonia, né, César? Porque são claramente serviços que os caras adoram receber, mas não adoram prestar. E aí dificultam o máximo possível a vida dos pacientes, que a pessoa já paga plano de saúde porque o SUS tem suas debilidades, né, suas deficiências. E ainda assim, quando o cara vai fazer uso, César, o cara não consegue fazer uso porque o plano de saúde barra de todas as formas possíveis e age no lobby no Congresso para dificultar ainda mais a vida do paciente. É exatamente isso, e principalmente considerando um serviço fundamental, né, Vivi? Você quer perguntar? Não, é isso mesmo. Ia só fechando por aqui, César, lembrando que cada um de nós, acho que é isso que você ia trazer também, tem um caso sobre plano de saúde para trazer, né? Acho que isso é comum a todos. Totalmente. Mas essa reportagem está na agência pública, essa reportagem da Laura, eles vão seguir acompanhando. Na semana que vem a gente traz mais novidades para vocês também a qualquer momento. Então, Laura, querida, obrigada, um beijo para você, bom dia, bom trabalho. Obrigado, Laura. Obrigada, bom trabalho a todos.